Vânia, Oi. faça a prece. E pediu para você fazer a prece, Tereza. Vânia, Vânia. É Vânia. Boa. Boa noite, Carmen. Pronto. Senhor Jesus, mais uma vez nós vos pedimos a vossa assistência e nos conduza na compreensão do texto dessa noite, para que possamos, a cada dia, melhorar nossa compreensão na execução dos nossos trabalhos, colaborando para que possamos ser, a cada dia, um pouco mais na colaboração com o vosso trabalho. Assim, nós agradecemos e damos início ao nosso estudo. Assim seja. No escurinho hoje, o Neto já sabe, né? O Neto dormindo. Aí tem que ser com a meia luz. Vamos lá. Hoje eu vou fazer uma leitura de um trecho pra gente. Pena que a menina não tá aí hoje. Como é o nome dela? Anne. Que ela leva aquela questão, né, que a gente ficou de esclarecer hoje. A Josi. Sobre o espírito voltar. Boa noite, Josi. O espírito retornar para dentro de casa. Então eu vou ler um trecho baseado naquilo que Barreto falou de André Luiz, de Nosso Lar, e no primeiro capítulo do livro Os Mensageiros. É um trecho curto que dá para a gente entender porque Anne levantou com razão a questão se ele é um trabalhador espiritual, descansa em casa. Isso também demonstra que ele ainda é um espírito totalmente vinculado. Será que não está vampirizando as energias da moça? E a gente vai ver o capítulo. Eu vou ler um trecho só, um trecho do capítulo número 1 do livro Os Mensageiros. Daqui a pouco eu leio. André Luiz passou pela mesma situação. O título do capítulo é bem peculiar, já que o título é Renovação. É o que a gente está buscando, é o que Abelardo está buscando. Mas fazendo o velho resumo, né, de sempre, a gente está estudando aqui o capítulo 14, que é Em Serviço. Terminou a reunião mediúnica, os guias estão conduzindo os espíritos que foram atendidos, selecionando quem vai para o hospital de emergência, quem já tem condições de ir diretamente para uma colônia, quem não tem condições nenhuma, só pode ficar ali mesmo. Os outros que vão ouvir, mas vão sair do centro, já que ali numa prisão, não desejam ficar, né? Então, uma coisa é certa. O livro Psicofonia, Instruções Psicofônicas e Voz do Grande Além, 4 anos de pesquisa na mediúnica de Chico Xavier, Emmanuel vai dizer que dos espíritos atendidos, Emmanuel que faz a estatística, está lá no livro, no final, 46% dos espíritos que aceitaram, perdoaram, quiseram se renovar, foram para a colônia, 46 desistiram, saem das cidades espirituais e voltam para a Terra. 2 anos, 4 anos, 46% dos espíritos, que aceitaram perdoar, se arrependeram, foram para as cidades espirituais, conduzidos por Emmanuel e por Bezerra, não se adaptaram, porque lá não tem feijão, não tem cachaça, não tem sexo, e como lá não é prisão, eles voltaram para a Terra. Os 2 livros estão aqui, foram gravados na mediúnica de Chico, autorizado por Emmanuel, e ele faz a estatística do mundo espiritual para a Terra. 46% que ouviu o doutrinador, que foram conduzidos por Bezerra de Menezes, depois de algum tempo, né, meses ou anos, não se adaptaram e voltaram para dentro dos seus lares. Mário, vou fazer uma pergunta em relação a isso. Não deveria ser proibido voltar para a Terra? O mundo espiritual não proíbe nada. Jesus já disse isso na época lá. Isso aí só vai atrapalhar a gente que já está... É porque a gente tem uma ideia... Qual é a ideia nossa? É de mudar o outro de fora para dentro. Quando eu vou casar com ela ou com ele, todo mundo está vendo, Josi, que ele é um traste. Mas a menina está dizendo assim, não, quando eu casar ele muda, eu mudo ele.
Isso só existe na Terra. O mundo espiritual superior não muda ninguém. A gente só muda quando a gente quer. Hoje é a base da ciência que o dipsômano, né, o drogadito, o que for, o adicto, conforme as novas terminologias do usuário de álcool, não dá para mudar ele de fora para dentro. Se ele não quiser largar o álcool, largar a droga, a ciência não tem como mudar. Então Jesus disse isso aos apóstolos. Desde o tempo de Elias, que o mundo, de João, que o mundo não é mais tomado por violência. Não se muda de fora para dentro. Você oferece a oportunidade, a colônia, os amigos, o trabalho. O outro não quer, aí ele vai demandar o tempo. Aquela Não, velha... mas só que ele vem para dentro de casa atrapalhar quem está aqui pelejando. Isso que não Quem é é bom. que blinda a casa, o comportamento dos familiares da casa? E é vinda no lar. Mas Se isso os- tá ruim, porque você sabe que quando se trata da família, tem sempre o sentimento de afeto. Isso aí esse é normal. negócio aí vai atrapalhar. Isso é normal. Mas é o que? Se aquele homem volta para o lar, encontra o álcool, encontra a conversa maledicente, ele vai ficar onde ele tem o quê? Afinidade e sintonia. Se o lar se modifica, a gente vai ver um capítulo sobre isso aqui. É o outro capítulo. Ele não consegue entrar mais. Você está vendo isso aqui? O espírito Ele voltou. pode. Boa noite. Ô, Mário, ele pode até voltar, mas ele toma até choque anímico. Ele não Então, entra. é tipo assim, um choque de repressão. Ele não consegue ficar. Ele não De voltou. jeito nenhum. Ele não voltou, Abelardo, o capítulo que a gente está lendo, ele voltou. Mas não encontrou sintonia. Mas ele tinha afinidade, ele era casado com ela. Mas não tinha sintonia. Não existe vampirização sem eu conjugar a minha onda mental com a outra. Como ele não conseguiu, ele Tudo ficou é permissão. vagando com fome, sem sexo e com sede. Ele saiu e foi para o umbral. Graças às preces dela e dos amigos que ela tinha, ele foi resgatado do umbral. Então é assim, Josi. Eu e você gosta de futebol. Vamos botar eu e Ferreira. A gente gosta de futebol, nós temos afinidade com Eu gosto de esporte. futebol também. Pronto. Nós gostamos de futebol, temos afinidade. Vamos para Fonte Nova. A gente tem a mesma afinidade. A gente gosta de futebol. Chega lá, eu Eu torço. gosto do Bahia. Pronto. Digamos que eu também sou Bahia, mas digamos que eu sou Vitória. A gente continua com a mesma afinidade. Gostamos de futebol. Fomos para o estádio junto. Você chegou lá, foi para a torcida do Bahia, eu fui para a torcida do Vitória. Não há sintonia, porque você vai querer o quê? Que o Bahia ganhe do Vitória, que o Vitória ganhe do Bahia. Então não há sintonia. E quando tiver uma jogada para fazer gol, meu time fazer gol, você quer que não seja gol. Então é isso, só existe sintonia conforme afinidade. Entretanto, nem toda afinidade leva literalmente à sintonia. O marido, Abelardo, voltou para dentro de casa. Eram casados, tinham afeto junto, afinidade. Mas não encontrou sintonia na mulher dele, mas para aquilo que eles faziam, o que era natural, quando encarnados, sexo, conversa, aquilo é normal. Mas ela, pela postura íntima dela, não estabeleceu sintonia com ele. Então o que ele fez? Vagou dentro de casa, teve que sair. E saiu. Ele voltou agora como? Que é o que levou a nossa questão. Que eu vou ler um trecho depois. Ele voltou renovado. André Luiz foi a mesma coisa na fala última de Conceição. Ô, Mário, É. talvez eu esteja saindo do contexto, mas isso também acontece em relação ao contrário. O encarnado obsidiar o desencarnado. Isso a gente vai ver, está vendo também, vai ver aqui. Vamos voltar para o contexto que a gente vai falar sobre isso. Ô, Mário, Oi. vocês falando sobre isso, eu entrei na doutrina espírita, foi justamente com um problema desse. Meu sogro viveu 5 anos aqui doente, aqui na minha casa com meu esposo, cuidando, e quando ele faleceu, aí ele continuou aqui dentro de casa. Voltou para casa. É o comum. E aí, resultado, eu tive que ir para o... Foi aí que eu comecei a entrar na doutrina espírita. Porque eu tive que fazer um atendimento fraterno, e nesse atendimento fraterno aí foi que eu fui fazendo o processo que você está dizendo aí,
modificando os hábitos da minha casa para que a gente pudesse fazer com que ele seguisse o caminho dele. Meu esposo ficou doente, e a doença era só isso, era o pai apegado a ele. E aí, quando a gente fez o tratamento, começou a modificar algumas coisas, aí pronto, ele seguiu o caminho dele. E eu continuei na doutrina espírita, né? É isso. Vamos ler aqui o livro, né? Depois eu leio o trecho do mensageiro. Vamos voltar para aquele trecho que levou Anne a perguntar, estranha muito. Tanto quanto lhe é possível, né? Por haver descido consideravelmente a indisciplina e a perturbação, ainda sofre as consequências desagradáveis do desequilíbrio a que se rendeu e, por esse motivo, o lar terreno, com a ternura da esposa, é o maior paraíso que poderá receber por enquanto. Diariamente se entrega ao serviço árduo na obra assistencial em favor de companheiros ensandecidos, mas descansa, sempre que oportuno, no jardim familiar, ao lado da companheira. Uma vez por semana, acompanhe-lhe o culto íntimo de oração, o Evangelho no lar. É-lhe firme associado nas tarefas mediúnicas e, todas as noites, em que se sentem favorecidos pela circunstância, como nessa aqui que está sendo citada, consagram-se ambos ao trabalho de auxílio aos doentes. Eles não foram apenas cônjuges, conforme as disposições da carne. Por isso que eu falei, para entender tem que pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 11, Lei de Amor. Lá ele explica sobre isso. Tem um cachorro chorando, alguma coisa aí? Tem um cachorro aí também querendo participar. Não foram apenas cônjuges conforme as disposições da carne. São infinitamente amigos. E Abelardo agora procura aproveitar o tempo em benefício do seu reajuste, sonhando receber a esposa com novos títulos de elevação, quando Celina for novamente trazida à pátria espiritual. Ou seja, então, isso que causa uma estranheza, né? Porque isso, como é que a pessoa conviver com um marido desencarnado dentro de casa? E se ela casasse com outra pessoa? Como é que você vai saber? Ela é vidente. Você lembra que Dona Celina é clarividente, clareaudiente e médio de psicofonia sonambúlica ou de incorporação. Então ela está, digamos que ela fosse refazer a sua vida afetiva, que é um direito dela, tanto quanto é dele no mundo espiritual, de refazer a sua vida afetiva, né, no mundo espiritual. Mas ela estava vendo aquele homem lá na sala e ela com outro. Então, olha só, porque ela não é evidente, mas vou ler um trecho aqui do Livro dos Mensageiros, porque como Conceição Barreto terminou lembrando o nosso lar, que André Luiz encerra o livro praticamente com o ciúme da mulher, mas quando passa o tempo e ele vai abrir o capítulo do segundo livro, que vai ser filme, no cinema ele vai dizer assim, olha os textos, não vou ler todo, mas só os textos. Ele dizia, sabia no fundo quanto me custara abandonar a paisagem doméstica. O lar, capítulo Renovação. Entretanto, ele vai citar aqui, que experimentava o júbilo da descoberta de mim mesmo. Autoconhecimento. Questão 919 do Livro dos Espíritos. Ele vai renovar a sua mente, os seus desejos, os seus sentimentos. Sem isso não há desobsessão. Nem de lá para cá, nem da pergunta de Josemir daqui para lá, de Meire, não há desobsessão. Sem mudança de desejo, de sentimento, de mente, daquilo que Conceição também falou. A dor agira em minha construção mental, o sofrimento de ver a mulher com Ricardão, de ver a vida continuar, a dor agira na minha construção mental, quebrar a rocha, a concha de antigas viciações do sentimento. A mulher é minha, não pode ficar com ninguém, mesmo depois de morto. Então a dor, que ele já tinha uma compreensão, quebrou o ego dele, essa concha do ego. Libertara-me, ele diz. Comecei a ver mais alto, alcançando a longa distância. Onde é que está isso? Ele está explicando no capítulo 11. No começo é só instinto, mais avançado e corrompido sensação. Depois, melhorado, o homem começa a desenvolver sentimento. E quando o ponto mais alto,
Quando eu comecei a ver mais alto, chama-se amor. Capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele começa a quebrar a concha do instinto, marido, da sensação, das paixões carnais, do desejo, para ver sentimento. Olha o que ele diz. Depois que ele vê isso, comecei a frequentar de novo o ninho da família terrestre. Você lembra que Conceição falou? Quando ele tem ciúme e depois ele melhora. Então ele vai passar um tempo. Por isso que ele vai abrir o segundo capítulo, o segundo livro, falando sobre isso. Comecei a frequentar de novo o ninho da família terrestre. Contudo, não mais procurei na esposa do mundo a companheira que eu não pudera compreender-me, sim a irmã. Olha a renovação. Não era mais Zélia, mulher dele. Não é mais o homem Abelardo, quando ele sai do umbral e foi orientado pelo grupo encarnado e desencarnado, ele voltou para o lar. Celina já não era mais a mulher dele, era a irmã. Ele vai dizer aqui, no André Luiz, abstive-me de encarar o segundo marido como intruso, veja que o outro não tem, o intruso, para vê-lo apenas como o irmão, que necessitava o concurso das minhas experiências. Não voltei nunca mais a considerar os meus filhos como propriedade minha, e sim como companheiros muito caros na evolução. Isso é chamado de renovação, capítulo. Compelido a destruir meus castelos de exclusivismo injusto, senti que outro amor se instalara em minha alma. Capítulo 11, está certinho. O ponto alto do sentimento é o amor. Por isso, exemplo da evolução. Por isso que o capítulo é renovação mental, renovação. Então, quando o Abelardo volta para dentro de casa, depois que ele foi atendido pela equipe espiritual, ele não voltou no momento que ele desencarnou, o desejo de homem, de marido. Ele passa um tempo no umbral, renovado pelo grupo, socorrido pela equipe espiritual. Ele vai aprender e vai buscar o quê? Se renovar. Então, quando ele volta, é permitido pelos guias, porque ele não vai sugar a mulher, não vai tirar ela de noite, como a gente vai ler aqui, para fazer sexo. E a mulher acordou, dizia, tive um sonho erótico com meu marido. Ele ajudou o casal, Isso, ajudou o casal. Então, a busca é essa, Josi. É de a gente destruir o castelo do exclusivismo. A mulher é minha, o marido é meu, o filho é meu. Tudo é melhor que o meu filho. A gente está sempre na construção, né, do amor e desconstruindo, né, esse lado material da gente que a gente vem arrastando por muito tempo. Que quando a gente, uma certa vez eu mesmo me perguntei, há quanto tempo a gente já existe? 1 bilhão e 500 milhões de anos. Alguém na mediúnica me falou assim, você é do tempo de Jesus Cristo. Livro Evolução e Dois Mundos. Os espíritos da Terra, porque nem todos os ouviram, tem 1 bilhão e 500 milhões de anos. Mas a Terra não tem população tão antiga. Não estou falando de princípio inteligente. E você já andou em quase todos os países. Emmanuel, no livro Roteiro, vai responder em quase todos os países que vieram antes do Brasil. Porque o Brasil só tinha 500 anos, 500 e pouco. Então você, Josi, já passou por quase África, Ásia, um monte de coisa. Então quando você se olhar no espelho e ver ruga, nunca mais se ache idosa. Porque você é muito mais, você tem muito mais idade do que isso. Eu tenho consciência, Mário, que eu sou eterna. Então pronto. Mário, Oi. aí mesmo no nosso lar, tem uma passagem sobre o que Carmen falou, né? O livre-arbítrio, quando a noiva, que o noivo morreu tuberculoso, chega no nosso lar, ela quer voltar, e eles abrem a porta para ele sair, né? Aí quer dizer que nós temos o nosso livre-arbítrio, nem lá no mundo espiritual, na parte espiritual, ele prende. Que só a pessoa Deus tem seu livre-arbítrio, né? Isso aí tem no nosso lado. Isso. Então eu vou continuar lendo aqui. Diga. Só um minuto, Mário. Diga. Só um minutinho, que eu vou fazer uma colocação assim. Tanta gente está no umbral, doido para sair do umbral, para ir para um lugar onde possa ter um refrigério.
Tem espíritos que, devido ao sofrimento que já passou na Terra, já é logo recolhido nos hospitais espirituais. Foi o caso dessa moça, né? Que ela tinha um noivo. Ela foi recolhida no hospital. E aí ela vai, se organiza dentro de uma vida já estruturada e ela fica inquieta e pede para sair, abre a porta, deixa ela sair. E o que é que acontece? Muito sofrimento, quer dizer, você vai ter que sofrer, não precisava ser assim, não. Você vai ter que sofrer para você reconhecer que o lugar onde você estava muito bom. Carmen. Esse é o sentido que você espera. Mas hoje em dia já se sabe. Então, assim, o mundo espiritual... Deixa eu desligar o Código de Ferreira, que o cachorro está querendo participar. É o cachorro de Ferreira, fica latindo direto. Não se tem nada com violência. Se você pegar a obra, pegue no Zap depois, Cartas de uma Morta, obra de Chico Xavier. Final da primeira... A mãe de Chico Xavier escreve por ele. Maria João de Deus. Ela vai socorrer os soldados da Primeira Guerra Mundial. Eles fazem cigarro e bebida. Não vampiriza. Mas eles fazem substâncias similares. Livro Cartas de uma Morta está aqui dentro do meu livreiro. Dentro do meu livreiro. A mãe de Chico escreve, ele tinha 24 anos. É o segundo livro. E ela fala, aqui não tem nada com violência. Ela vê Bezerra de Menezes plasmando substâncias pelo fluido cósmico, pelo pensamento, semelhantes à nicotina e semelhante ao álcool, para manter os soldados ali, para depois orientá-los a ir a largar o cigarro e ao vício. Com o tempo, nada é tomado a fé. Quem toma com violência, Dalva, Carmen, é espírito imperfeito. Eu vi hoje na televisão um rapaz, por cada paciente internado, ele quebrando a porta do hospital, do subúrbio. Isso é uma característica de espírito imperfeito. Mas é um filho vendo um pai morrer. Mas um espírito superior nunca vai agir com violência. O espírito superior não é rígido, livre dos médios. Aqui a gente é imperfeito, eu falo de mim mesmo. Então a gente às vezes tem que tomar os outros como a gente. Você não vai ver nunca Bezerra de Menezes. Você quer sair, todo o conselho, toda a orientação. Mas não tem, vai sair. Você lembrou bem. Como fala aqui na Terra, não é? A mesma coisa. Mesma coisa. Vou ler mais um trecho para a gente não perder muito, que ele vai explicando mais. Né? Porque Hilário também ficou chocado vendo um trabalhador espiritual indo passar a noite com a mulher, que era a média do grupo. Né? Isso, porém, é comum, os espíritos morrem e voltam. A separação dos casais é apenas imaginária. Então é a mesma dúvida de Anne. Né? Morreu e volta. Um caso não faz a regra. Então a gente tem que ver bem. É um caso. André Luiz, citei um. E aqui é Abelardo. Um caso não faz a regra. Ponderou o assistente bem-humorado. Onde não prevalecem as afinidades do sentimento, o matrimônio terrestre é um serviço redentor e nada mais. Eu não estou achando. Meu Deus, é continuidade, você mesmo marcou. Onde não prevalecem as afinidades do sentimento, o matrimônio terrestre é um serviço redentor e nada mais. Na maioria das situações, sim, a morte do corpo somente ratifica uma separação que já existia na experiência vulgar. É por isso que esse capítulo aqui só pode ser entendido com o capítulo 11 do Evangelho. Então, sem o Evangelho, ele aqui não sai nada do Evangelho. Se você botar um em cima do outro, você vai ver. Eu botei. Não tem nada fora de Kardec. O livro todo, mas esse livro é o capítulo 11. Por isso que o capítulo também, indissolubilidade do casamento. Por que é que o espírita não é contra a separação ao divórcio? É aqui. Porque não existia amor, afinidade de sentimento. No Evangelho está afeição real entre os seres. Então a pessoa está como? É só uma prova. É só uma prova que deve ser entendida e compreendida e tentada viver o casal. Porque é um casamento de prova. Não é um casamento de almas que se amam em sentimento. Esse casal se amava.
em sentimento, embora ele, moralmente ou espiritualmente, estivesse distante dela. Por isso que ele falou antes. E você acha que Deus abandona Josimeire e Mário Sérgio? E a nossa diferença para Jesus e para Deus não é imensa? Ele não continua nos amando? Continua nos amando. Então, ela é superior a ele espiritualmente. Ele é inferior. Mas eles se amavam. Havia afinidade de sentimento. Não era só paixão carnal, como está no Evangelho. Não era só sensação, prazer. Havia afeição real entre os seres. Então ele está dizendo, na maioria das situações, só o quê? Paixão, sensação, né? Que eu estou atualizando. Nesses casos, ele vai explicar. Um casal que se ama, a garota da academia, o jovem da academia, o jovem que é médico e é o bom partido para a filhinha. Esses casamentos, né? Que sempre existiu, né? E agora é o quê? O casal estava na TV, semana 2 celebridades. Aí o rapaz perguntou, mas eles não estão mais namorando. Aí o outro falou, mas eles têm que namorar, porque o patrocinador exigiu, porque eles vão ganhar muito mais seguidores, e eles vão ganhar dinheiro. Então eles fingem que se amam, mas nem estão mais juntos. Isso sempre existiu. Agora o meio é outro, sempre existiu, né? O pai que arranjava, não, casa com ele que ele é médico. Mas eu não amo ele, papai. Eu amo o borracheiro. Mas o borracheiro é um João Ninguém. Aí a filha tinha que casar com o médico, com coisa arranjada, né? Nesses casos, o cônjuge que abandona o envoltório físico se retira da prova a que se submeteu, à maneira do devedor que atingiu a paz do resgate. Se Abelardo tivesse nesse caso, né, se não houvesse entre Abelardo e Celina a afeição real, Abelardo, tchau e bênção. Ele não tinha afeição com ela. Ele ia voltar a tentar vampirizá-la, não teve sintonia com ele, para fazer, depois da sintonia, a extração fluídica do perispírito dela, do físico. Ele ia para a rua buscar outra. Então, é a pergunta que fizeram a Jesus, né? Não foi isso? O fariseu? Vem cá, mestre, com quem a gente fica? O homem casa 5 vezes, com quem ele fica no mundo espiritual? Anjos não se casam, espírito puro, mas com aquele que tem mais afinidade do sentimento. Então eu posso ser casado com 5 vezes. Com quem eu fiquei? Com aquela mulher que eu tinha mais afinidade. E se eu não tinha com nenhuma? Era só uma prova. Vai ficar só. Não, é isso. Até encontrar alguém. Você vai ver 20 cartas de um jovem que morreu de acidente por Chico Xavier. 20 anos ele escreve 20 cartas. Para ele encontrar alguém para namorar. Ele chama Cordão de Mão Dadas. Ele falou aqui na colônia espiritual onde ele estava. Ele falou. E não achou ninguém? Ele só achou no final. Ele falou, só agora encontrei uma jovem onde eu tenho afinidade. E a gente pode fazer uma permuta vibratória. Está no livro de Marlene Nobre, está no livro A Vida Triunfa. 20 cartas Chico mandou para a mãe dele. Ele fala que é quase que velado, mas homens e jovens têm desejos sexuais, mas eu já compreendo que não devo voltar à Terra para vampirizar. Então ele diz, então aqui eu tenho que namorar, encontrar alguém, aqui é permitido namorar, só que ele ainda estava cheio de paixão. Outro livro, E a Vida Continua, André Luiz. Ele demorou demais, 20 anos para encontrar. O que é 20 anos? Não tem internet, o que é espiritual. O que é 20 anos? Ô Tereza, olha como a gente toma o tempo pelo nosso, né? Carmen, você nunca vai ter um fim. O que é 20 anos para quem é imortal? Dá para pensar isso? É verdade. Então, a gente é imortal. A gente nunca vai ter um fim, nunca. Imaginar isso, que Josimeire nunca vai ter um fim, pegando a fala dela. Ainda mais que lá não vai envelhecer, porque aqui logo marca o sinal, está envelhecendo, está entrando pelo 40, está indo pelo 50, já foi nos 70, né? Então 20 anos para a gente aqui vai estar com a cara toda marcada. O último livro de André Luiz que fala sobre casamento e a vida continua, Evelina e Ernesto Fantini. Os dois são casados. Os dois estão preocupados ainda em voltar para a família, com ciúme.
depois vão se renovando. O que é que acontece, Tereza? Você lê o livro, o último da série, e acontece o que com Evelina e Ernesto Fantini? Eles se renovam e se casam. E aí se casam os dois, pedem para casar. E aí eles estavam primeiro, a mulher com ciúme do marido e ele com a mulher. Os dois se casam no mundo espiritual. E aí, o que é que eu devo fazer pelas minhas famílias? Se vocês vão ser 30 anos, vão se preparar. Curso de anjo guardião demora em média 30 anos. Anderlei vai dizer, para você, Josemire, ser guardiã de sua família, é em média de 30 anos no mundo espiritual. O tempo é diferente, porque senão você volta e não tem mais ninguém. O seu som está fechado. Então, seu som está fechado. Então, quando eles terminam o livro sendo guardiães da família. Se renovaram, Carmen. Se conheceram os dois e gostaram do outro. Isso choca muita gente. Chocou os fariseus, choca o evangélico. A novela Viagem, o casal se beijando. Meu Deus, os evangélicos aqui em frente. Minha mãe estava encarnada. Como é que pode, Dona Azul? Eu vi na novela Viagem um espírito beijando a mulher. Isso é pecado. Os evangélicos, então, a pessoa pensa que tudo é pecado. Vai batizar o filho porque é pecado do sexo. Os meus filhos não são batizados, não é porque eu não sou espírita. Mas a pessoa vai morrer pagão. Eu digo, o que é que minha sogra dizia? Eu digo, meu filho, eu não sou espírita. Né? Como é que eu vou batizar? Para quê? Eu não creio o sexo como pecado. Então, meu filho aí... Eu tenho um filho que, quando eu conheci a doutrina espírita, ele tinha 2 anos. Aí eu disse, vou batizar meus 2 filhos mais velhos. Aí ele virou para mim, tirou a chupeta e disse, eu sou espírita. Tá vendo aí? E até hoje ele se batizou, ele tem 27 anos. É isso. Tem espírita casando na igreja. Mas é outro caso já, vamos voltar para o assunto. Então, aí, então ele está dizendo isso. A maioria do casamento, o casal se separou ou um morreu, né? Um morreu. No mundo espiritual, não encontra ninguém. Só havia paixão carnal, busca de sensação. Para que ficar junto? Não tem. Não. Todavia, quando os laços da alma, voltando para o caso Abelardo e Celina, ele volta. Todavia, quando os laços da alma sobrepairam as emoções da jornada humana, né, que é a paixão, as emoções, ainda mesmo que surja o segundo casamento para o cônjuge que se demora no mundo, a comunhão espiritual continua sublime, em doce e constante permuta de vibrações e pensamentos. Digamos que Abelardo, depois que se renovou, voltasse para o lado de Celina, encontrasse ela casada. Né? Se ele já estava realmente nesse esforço de renovação mental, ele vai citar, não ia ter ciúme nenhum. Né? Ele ia continuar em permuta de vibrações, não permuta fluídica, né? Do fluido vital animalizado que vem através da comunhão sexual, né? A libido. Mas uma permuta de vibrações, de sentimento. Eu quero que você, Celina, seja feliz. Porque quem ama liberta, deseja que o outro seja feliz. Mas aquele que está assim, vem me fazer feliz porque eu te amo. Djavan, né? A música é linda, Djavan, Oceano, mas é uma música das emoções, da paixão. Vem me fazer feliz porque eu lhe amo. Aí Josemire diz assim, Sérgio, mas eu não lhe amo não. Aí eu mato Josemire. Porque se não pode ser feliz comigo, não será com mais ninguém. Eu viro um feminicida. Eloá e o namorado ouviam essa música, de volta da entrevista. Então quando Eloá rompe com ele, as emoções dele entrou em destrambelhamento. Porque é química, né? É química, já é comprovado isso. Não é só paixão do espírito, mas tem uma produção de substâncias químicas, né, que a ciência da neurociência prova. Então você sente falta do cheiro da outro, da companhia do outro. Mas eu não quero mais formar uma família. A jovem Eloá, ele entrou em desespero, a produção de neuroquímica dele decaiu, ouvindo a música, vem me fazer, ele matou a menina.
e agora está comendo cadeia. Destruiu uma reencarnação e a própria vida. Divaldo dá uma entrevista sobre isso na época. E eles namoravam? Aquele caso famoso, Eloá, o jovem que sequestrou Eloá, a televisão mostrou ao vivo, que ele atira na amiga dela, mata a menina e tomou 40 anos de cadeia. Passar o resto da vida. Mas eu vou dizer uma coisa a você. Eu já passei por uma situação dessa, e quem vai desvencilhando dessas energias em relação ao companheiro, eu vou dizer a você, se não tiver um equilíbrio, ele entra em parafuso. Com certeza. Não é porque você fica procurando saber o porquê ainda não continua. Furto psíquico. Você tá entendendo? Mano, chama. Então, o ruim é quando você chega para a pessoa e diz, não dá mais, não quero mais, sabe? E aí é o choque total. Emmanuel escreve uma página belíssima sobre isso. Livro Vida e Sexo. No meu caso, eu sofri até uma certa violência. Isso. E grande. E foi aí que eu me separei. Isso é uma prova hoje em dia. Foi horrível. Foi horrível. Não é bom você... Porque eu tinha uma convivência com ele de 23 anos. Então, era uma vida. De repente, você para assim e diz assim, poxa, não tem mais nada. Não tem nada que sei lá, me ligue. Tentei chamar ele para a doutrina, ele foi uns tempos, depois parou. E aí se tornou um perrengue danado, porque eu continuei. E aí, não lembro você, foi uma coisa assim, foi se destrinchando aos poucos. E agora você falando isso, que foi que caiu a ficha, o que aconteceu. Eu indico a você, para você compreender essa ação sua, o capítulo, não sei, Ferreira está lendo, eu dei a ele o livro, Vida e Sexo, é um livro de 98 páginas. Emmanuel vai trabalhar a família e ele vai chamar isso de furto psíquico, se não me engano. Quando termina o capítulo, é divórcio. Divórcio. Espera aí um momento que meu neto está pedindo água. Vai mesmo encarar? Vai mesmo encarar? A live é bem profissional, viu? Não. Não. A live é bem profissional, Tony. Tem que parar para dar água ao neto. Mas vamos lá. Então, leia que você vai compreender, mano. Eu não tenho como me aprofundar, senão a gente sai muito aqui do tema. Então ele continua, né? Então, seus laços, como havia nele todavia, quando os laços da alma sobrepairam as emoções da jornada humana, ainda mesmo que surja o segundo casamento, já li, para o cônjuge que se demora no mundo, a comunhão espiritual continua, sublime, em doce e constante permuta de vibrações e pensamento. Então fechou aquilo que eu li do livro Os Mensageiros. André Luiz se renovou, por isso ele coloca o capítulo 1, renovação. Ele voltava para o lar, porque ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que passaria a frequentar o lar dele. Tá vendo? Então por isso que eu vou passar para ele. Comecei a frequentar de novo o ninho da terra. Não tinha mais ciúme. Ele vê a mulher como irmã. O marido era um irmão. Os filhos não é dele não. Eram companheiros. Então ele se renovou. Passou a frequentar o lar, como podia ser Bezerra de Menezes, podia ser Joana de Ângeles frequentando o lar da mulher dele. No mesmo sentimento, porque ele descobriu o quê? Amor. Amor. Saiu da paixão. A mulher é minha, o filho é meu. Saiu disso. É fácil? Não é fácil para ninguém. Só é fácil ler. Ele vai dizer no capítulo todo as dores que até ele conseguir esse estágio de superação íntima. Diga, Tereza. E essa, como é que diz? A não aceitação, porque nós não fomos, vamos dizer assim, não estamos acostumados para receber o negativo, o não é? Então, nós ainda nos afligimos quando recebemos o não. Não quero mais. E aí é como nós vimos hoje, muito feminicídios, que ninguém
né? Muitos dos casais não aceitam Então, o isso, término da relação. indiquei lá, Emmanuel, pode ler. Principalmente porque a gente tem que olhar que ele é o homem no seu tempo. Então, com uma educação machista, onde o homem é o dono da mulher, é o dono dos filhos, é o dono da família, e, de repente, ele se encontra em um contexto onde ele vai ter que repensar e reprogramar toda a experiência que ele teve. Para ele vai ser bem doloroso mesmo, vai ser bem sofrido. Eu ainda vou ousar dizer que para os homens é uma dor maior do que para até nós mulheres, porque nós mulheres acabamos de uma forma ou outra, desculpe o termo, mas eu vou usar aqui, nós mulheres muitas vezes recebemos o chifre e a gente já sabe se recompor com o chifre, sem a gente querer fazer nenhuma loucura com ninguém. A gente só se sente infelicitada com o chifre, mas nunca vai para agredir um homem. Quer dizer, na maioria, não posso dizer 100% das mulheres, né? Porque, como é o nome daquele cantor que diz assim, tem mulheres de todas as cores, de todas as cabeças, e é organizada, então eu não posso falar por 100% das mulheres, mas na maioria das mulheres, ela recebe um chifre e vai se recompor para sobreviver. Quem melhorou ele? Mas o homem não, o homem vai querer até tirar a vida da mulher. A dor agira, está lá no livro, mensageiro, agira em minha construção mental. Embora ele falar que destruiu a concha do ego, ele usa uma imagem, uma expressão, porque no Evangelho segundo o Espiritismo ninguém destrói nada. O instinto fica, os desejos ficam das sensações. A gente, na palavra de Josemir e de André Luiz, constrói novos valores, que o ápice é o amor. Né? Sim. Então, vamos ler mais um trechinho para depois encerrar. Hilário refletiu alguns momentos e conjecturou: a travessia pelo túmulo impõe efetivamente ao espírito singulares modificações. Cada viajor, né, cada viajante em sua estrada, cada coração com seu problema. Bem-aventurados os que se renovam para o bem. É isso que a gente está buscando aqui, ó. É isso. A gente está buscando renovar o nosso coração. Eu não tenho como renovar o outro dentro de casa. Nem dentro de casa eu tenho. Eu com 58 anos já passou meu tempo, Josemir, dizer assim, quando eu casar, ela muda, e ela dizia assim, ele muda. Isso é tempo de paixão, de jovem, inexperiente. Ninguém muda ninguém se o outro não quiser mudar. Então ele está dizendo aqui, bem-aventurados que se renovam para o bem. Está falando da gente, renova para o bem. Exclamou algo satisfeito. O verdadeiro amor é a sublimação em marcha por meio da renúncia, Ferreira. O verdadeiro amor é renúncia. Então, se você chegar, se aquele cidadão de Josemere falou, eu não quero mais conviver com você, mas temos 23 anos e eu lhe amo. Se ele lhe ama, ele renuncia. Então, você não tem certeza, Josi, que você não quer mais? Não quero mais. É uma decisão consciente. Oh, minha irmã, seja feliz, porque eu lhe amo. Tá difícil isso na Terra, mas o certo é esse. Ele renuncia, ele vai para casa, vai chorar, ele vai sentir saudade, mas ele não vai pegar um revólver e lhe matar, porque ele ama, ele quer que você seja feliz. Mas o outro, o que é o ego, a concha do ego, se não é feliz comigo, não será com mais ninguém. Aí eu lhe mato, por amor. Ainda diz que é uma liberta, deixa seguir o rumo. Que é por amor. Mas, Sérgio, aí é que tá, de você colocar em prática o que você está aprendendo, porque teve essa problemática toda e eu ainda tive que refazer uma situação com ele, porque eu não queria, meu filho caçula ficou com ele, então eu não podia deixar ele se tornar meu inimigo, porque eu tinha um filho que estava lá
entendeu? Eu não queria acesso à casa, eu queria acesso ao meu filho. E aí eu comecei a fazer uma reconstrução com ele, tipo assim, de amizade, entendendo? E sempre negativo. Ajudou. Teve uma hora que eu disse assim, tudo bem, vou respeitar. Você não quer, eu vou respeitar. E aí dei um silêncio de 4 anos a ele. E aí a gente teve que ir lá resolver negócio de papel, de casa. E quando chegou lá no juiz, foi nesse dia que foi que ele pegou assim prantos, né? Porque o juiz disse assim, a senhora tem direito à casa. Vamos fazer como? Eu disse, não vamos fazer. A casa eu abro mão. Aí o juiz olhou para mim, levantou a vista, que ele estava lendo um troço lá. Você vai fazer o quê? Não, eu abro mão. Você tem um filho, vai abrir a mão. Ele já ia escrever, né? Tá abrindo uma mão aqui para branco. Eu disse, não. Eu estou abrindo mão para ele. Aí ele levantou as vistas e me olhou. O juiz fez, você tem certeza que você está abrindo a mão para ele? Eu disse, tenho. Porque ele é um pai, mas um pai maravilhoso. E eu tenho certeza que ele jamais ia deixar meu filho na rua. Mas isso eu não posso esperar hoje em dia de um jovem que às vezes a cabeça está ainda em construção. Então eu prefiro deixar a casa toda para ele. E aí ele olhou para mim, o juiz olhou para ele e fez, rapaz, como é que você perde uma mulher dessa? Aí eu disse... Aí o juiz olhou para minha cara e fez assim, ele foi uma pessoa ruim para você, uma pessoa péssima. Eu disse, não, ele não foi uma pessoa péssima, ele foi uma pessoa ótima para mim. Sabe, assim, uma pessoa maravilhosa. E hoje eu quero ter ele como um amigo. Isso. E aí ele começou a chorar. E o juiz olhava para ele e fazia, rapaz, se todas as minhas situações aqui fossem igual a de vocês, para mim eu estaria no céu. Eu disse, tá bom. Me deu o papel, eu assinei, ele assinou e fechamos o dia. Isso e a partir daí foi que ele abriu guarda para a gente ser amigo. Ou seja, vocês evoluíram espiritualmente falando, né? Fica claro isso, que houve uma evolução espiritual no casal. Por isso que o Espiritismo não proíbe, ele não estimula o divórcio, mas também não proíbe o divórcio, separação. Está lá no Evangelho. Aliás, nem Jesus proibiu, nem Moisés proibiu. Já a pergunta que de Moisés já permitia a separação. Então, veja que isso aí é um processo de evolução espiritual. Você fez as pazes com aquele que poderia se tornar seu adversário, abdicando desapego das coisas materiais, que ele ainda talvez não seja nem o motivo da casa, mas é porque ao ser humano imagina tudo é dinheiro, principalmente a separação. Quem é juiz de vara de família, Haroldo Dutra Dias, ele falou que foi o maior arrependimento dele, porque ele saiu, né? Ele era juiz de presídio em Minas Gerais, e os amigos deles tomam Rivotril, porque você leva a peça para casa dos assassinatos, e agora é vídeo. Ele falou, eu vou ter que tomar remédio controlado, porque você passar de noite vendo crime, criança, tudo. Ele foi para a vara de família, ele falou, que arrependimento. Vara de família são os problemas mais terríveis, que ele disse. Por isso que esse juiz falou isso aí. Filho odiando o pai, o marido. Rapaz, é uma coisa terrível. Ele falou, se eu soubesse eu tinha ficado só como advogado. Ninguém queira ser juiz. Não agrada a ninguém. Juiz sempre vai desagradar alguém. Agrada um e desagrada o outro. Então é uma profissão terrível. O pessoal visa o dinheiro, 40 mil, 50 mil. Vá lá. Depois a paz. E a paz. A paz não tem preço. Então, Rosa, a gente volta sexta-feira
Sexta-feira. O nosso estudo é palpitante, a gente faz aos pouquinhos, onde todo mundo tem a oportunidade de falar, cada um que deseja conversar, e um ajuda o outro. Então, a gente está sendo ajudado por André Luiz, estamos nos renovando. É tão importante ver isso, porque a gente está renovando esse ato que você fez e que a gente está lendo, que é para agora, para a gente. A gente está renovando isso. E quando chegar a morte me levar, aí Tereza chegar em casa, olha Sérgio lá dentro, falou tanto, eu espero que Tereza não me veja nem vã. Eu voltar para casa porque a mulher é minha, porque o filho é meu, porque a casa é minha. Minha mãe passou 11 meses voltando. Minha mãe que me botou no espiritismo. Até os evangélicos viam. Querendo comer feijão. Os evangélicos viam ela aqui em casa, voltando. Vindo aqui. Teve um dia que nunca esqueço. Falei com minha mulher que ela vi com 2 enfermeiros do Centro Espírita Rádio Luz. No caminho, eu fui desdobrado do corpo, vendo minha mulher. Eu saio do corpo lucidamente, algumas vezes. Atravesso as paredes, fui lá. Os 2 enfermeiros falaram, já falei com Dona Azul. Sair de noite sozinha, ela não tem experiência. É altamente perigoso. Ela sentou no meio fio e fez um muxoxo. Aí eu sentei. Minha mãe, ela é muito chato onde eu tô. E a senhora tá onde? Na casa de nascimento. Eu digo, criatura, foi a senhora você que me levou para lá. E agora tá chamando que o seu nascimento é chato. Lá não tem feijão, não tem frango torrado com farofa. Não tem Silvio Santos, que ela assiste de noite. Não deixa eu fazer nada. Aí as pessoas acham estranho. Se minha mãe que me colocou, ela veio desde os 17 anos no Curuzu com seu nascimento. Desde os 17 anos. Ela não aguentou ficar, só depois de 11 meses que ela se adaptou para sair. Agora imagina alguém que não conhece nada. Aí Ivan doutrina ele vai para a colônia, vai. Depois ele volta. Não tem cachaça, não tem sexo, não tem programa, não tem Bahia, não tem Vitória. A pessoa não aguenta. Ele vai ter que vir. Aí você vai forçar, tranca todo mundo. Não sai ninguém. Agora, Mário, você falou aí da comida. Eu já li que tem comida assim. A comida tem, eu tenho. Tem. Comida. Mas não é igual a nossa. Não é igual a nossa. Claro que não vai ter nada animal. Mas tem os alimentos que são, vamos botar aí, similar. Mas não quer. Genérico. Olha lá no livro Nosso Lar, né? 30 anos, né, de revolução dos espíritos. Né? Aí eu não tenho como falar mais, 4 minutos, mas o livro Nosso Lar está lá. O governador passa 30 anos reeducando aquelas almas do Ministério do Esclarecimento. Quanto mais inteligente, mais exigência tem. Até que teve que botar algum na cadeia. O Nosso Lar tem cadeia. Está lá no livro Nosso Lar. Cadeia? Está lá no livro Nosso Lar. Assim na terra como no céu. É preciso estudar. Assim na terra como no céu. É preciso estudar. O livro, há planetas presídios. Sim, livro Planeta Só Presídio. Emmanuel coloca isso no livro. É uma parte da Lua e Plutão, né? Há planetas presídio cadê? O livro Memória do Suicida. Os obsessores que levam as pessoas a se suicidarem, eles não ficam com os outros suicidas. Eles ficam na torre presos. O livro Memória do Suicida. Memória do Suicida. Então as pessoas pensam que o mundo espiritual chegou. Eu faço o que eu quero. Vá lá. Vá lá. Faz o que quer. Nas colônias. Não, tem uma coisa a dizer, viu? Disciplina, disciplina, disciplina. Então, disciplina é a prece. 3 minutinhos aí. Vamos fazer a prece. Agradecer a Deus, ao Mestre Jesus, aos espíritos guardiães de cada um de nós, aos benfeitores espirituais das casas às quais nós estamos integrados. Agradecer por essa preparação que André Luiz está fazendo para nós, porque é esforço dele, que fazia trabalho voluntário para escrever as 14 obras principais para o nosso entendimento. Era nas suas horas de repouso. Então somos muito gratos a você, amigo Carlos Chagas, como já nos é revelado. Agradecer a Francisco Cândido Xavier, 75 anos
dedicados à mediunidade com Jesus. Envolver a todos os espíritos que sintonizam na mesma frequência mental de cada um de nós, os bons espíritos e aqueles amigos imperfeitos como nós, mas que já desejam renovar o próprio coração. Estão no caminho certo, o caminho com Jesus, o caminho do esclarecimento, mas que depende do esforço de cada um de nós. Renovar o próprio coração. Falar sempre é fácil, interpretar sempre também é. A questão é praticar, mas sem a prática não há real felicidade para ninguém. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Seja. Boa noite a todos.